Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Tá tudo de boa na Lagoa? Tudo tranquilo como um esquilo? Sou a professora Keise Marinho, de Português dos terceiros anos. Hoje nossa aula será sobre o gênero textual fábulas. Quem aí gosta de fábulas? Lembram o que são fábulas? Olha, só relembrando aí, para quem perdeu a aula passada, estamos fazendo revisão, tá certo? Já estamos aí na reta final, pertinho das férias, não é assim? E aí, estamos sempre revisando o que vimos ao longo do ano, porque as provas estão chegando, tem algumas pessoas em recuperação, não é verdade? Eu bem sei disso, hein? Por que não estudaram direitinho para passar por média? Mas tudo bem, o que conta é estar aqui assistindo às aulas, participando. E hoje teremos essa revisão bem legal sobre fábulas. Vamos lá, vamos ao início da aula. Antes, vamos dar as boas-vindas à Jéssica, a nossa intérprete de Libras, tornando a nossa aula mais inclusiva. Bem-vinda, Jéssica! Vamos lá, gente. Gênero textual, fábulas. E aí, você sabe o que são fábulas? Vamos relembrar antes o que são gêneros textuais. São aqueles diferentes tipos de textos que servem para classificar, não é? Cada tipo de texto serve para alguma coisa. Quando você quer fazer uma comida gostosa, você utiliza o gênero textual receita. Quando você precisa tomar um remédio, quando compra lá a caixinha do remédio, dentro tem um papelzinho que ensina a tomar o remédio, por quantos dias, o que acontece se você não tomar, não é? Quais são os efeitos colaterais. Que gênero textual é aquele? Bula de remédio. Se você quer saber notícias do mundo, acabei até falando aí o gênero textual, olha só, notícias, se você quiser saber informações sobre o mundo, você lê o gênero textual, notícias, e assim por diante, tá certo? Então, fábula é um gênero textual, é um outro tipo de gênero textual. E quais são as características da fábula? Olha só, são histórias curtinhas que podem ser escritas ou contadas oralmente por alguém. Sempre há uma lição de moral ao final de cada fábula, tá certo, gente? Essa é uma característica muito importante da fábula. Ao final de cada história tem uma lição de moral, tem um ensinamento ético. E em que época que surgiu a fábula? Ela surgiu há muito tempo, gente, lá no Oriente. Só que ela foi desenvolvida por um escravo chamado Esopo, que viveu no século VI antes de Cristo, na Grécia Antiga. Gente, quanto tempo que existem as fábulas. Você faz ideia? Olha só, Cristo nasceu há 2022 anos, não é? Papai do Céu nasceu, ele faz aniversário agora, dia 25 de dezembro, há 2022 anos, que é o ano que estamos. Esopo existiu 600 anos antes do nascimento de Cristo. Então, se estamos no ano de 2022, é só você fazer as contas. 2022 mais 600. É o tempo aí, mais ou menos, que as fábulas começaram a se desenvolver. Há 2.622 anos, quase 3.000 anos, olha só, muito tempo, não é verdade? As fábulas têm um caráter moral, um caráter educativo e sempre traz um ensinamento sobre a vida cotidiana, tá? Então, ao ouvirmos uma fábula, sempre aprendemos alguma coisa. Por quê? Porque ela traz ensinamentos para a nossa vida. Quais são as outras características das fábulas? Olha só, gente. As fábulas têm sempre animais que apresentam comportamento humano, tá bom? Outra característica, a história sempre é contada na terceira pessoa, ou seja, quem está contando a fábula não participa da história. Eu contarei uma história para vocês. Eu não vou poder falar a história assim. Eu vi, eu fui, eu estava na floresta. Não poderei falar assim. Por quê? Porque eu não participo da história. A história sempre é contada na terceira pessoa, ele ou ela. Então, ela foi, ele viu, certo? É sempre uma outra pessoa que participa da história. Também existem várias versões para a mesma fábula. Por quê, professora Keise? Sabe por quê? Lembra no comecinho da aula, quando eu falei que as fábulas
são passadas de geração em geração até oralmente, de boca em boca. Então, se eu conto a história de um jeito, você já vai contar de outra forma para a pessoa. Quem te ouvir já vai contar de uma terceira forma e aí pode mudar algum detalhe, entenderam? Exemplo, nessa imagem que nós estamos vendo aqui, olha só, estamos vendo aí a fábula da cigarra e da formiga. Quem conhece essa história? Essa história é muito conhecida, hein? A cigarra não queria trabalhar, só fazia cantar. A formiga trabalhava bastante e aí a formiga trabalhou todo o verão. Quando chegou a época do inverno, o que foi que aconteceu? A formiga estava cheia de comidinha em casa. Já a cigarra não tinha comida nenhuma. Por quê? Porque ela não trabalhou na época que era para trabalhar. E aí a cigarra, morrendo de frio, foi à porta da formiga, bateu e disse o quê? Dona Formiga, estou tremendo de frio, me dá uma comidinha, está chegando o inverno e eu não tenho nada na minha casa para comer. Aí a formiga falou, ah, era você que enquanto eu estava trabalhando só fazia cantar, cantar, cantar o tempo todo? A cigarra disse, sim, Dona Formiga, era eu mesma. Aí a formiga falou, pois se você cantou, agora dance, não vou te dar comida nenhuma. E bateu a porta na cara da cigarra. Olha só, essa é a história original. Já em uma nova versão, a história é da formiga boa, que enquanto ela estava trabalhando, a cigarra estava cantando, tudo do mesmo jeito. A formiga colhendo frutos, pegando comidinhas para guardar para o inverno, a cigarra só cantando o tempo todo, não se preocupou com isso. Chegou o inverno, a cigarra foi lá à porta da formiga, ó, toque, toque, toque. Quando a formiga abre, a cigarra fala, Dona Formiguinha, estou tremendo de frio, estou morrendo de fome, eu posso entrar? Você tem aí uma xícara de chá, alguma coisa para eu comer também? Porque chegou o inverno e eu não tenho nada o que comer na minha casa. A formiga falou, era você que enquanto eu estava trabalhando, estava cantando o tempo todo? A cigarra disse, sim, Dona Formiga, eu mesma. Aí a formiga disse, pode entrar, minha amiga, você aliviou o meu sofrimento. Enquanto eu estava trabalhando muito, eu ficava também muito alegre porque ouvi as suas belas canções. Você me alegrou muito naquele período do verão, enquanto eu estava sofrendo. Agora é a hora de festejarmos. Entre, a casa é sua. Fique aqui até o inverno passar. Olha só, qual a versão você gostou mais? Conta pra mim, quero saber, tá? E aí, uma outra característica, existem os personagens tipo, professora Casey, o que é isso? Não estou entendendo. Olha só, aí diz respeito à coletividade. Em toda fábula que você ouvir, a raposa sempre será a esperta, tá certo? Em toda a história, a raposa é sempre a esperta. E o leão sempre é o quê? Quem sabe? O leão sempre é o que tem a força, não é? É o rei da selva. Já a coruja, em toda a história que você ouvir, ela é a que detém a sabedoria. Sempre é a mais sabida, tá bom? E, para finalizar, a conclusão, que é o encerramento da história, sempre tem um ensinamento moral, tem uma lição, não é? Tem um ensinamento ético, algo que nós aprendemos para a nossa vida, tá certo? Toda fábula tem a mesma estrutura de um conto. Introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. O que cada um desses quer dizer? Introdução é o começo da história, a apresentação dos personagens. O desenvolvimento é o desenrolar da história, gente. É o que aconteceu na história, tá? O clímax é aquele ponto alto, aquele ponto de tensão, aquele momento que você fica com o coração na boca, assim, ai, o que será que vai acontecer? Será que ele vai conseguir se salvar? E a conclusão é o fechamento, é quando a história termina. E aí é na conclusão que tem o quê? Quem lembra? A lição de moral, o ensinamento, tá certo? Quem quer ouvir uma história? Vamos ouvir uma história bem legal? Eu trouxe para vocês a história do boi e o sapo. Quem conhece essa história?
Percebam aí, olha só, uma característica da fábula, são personagens, não é? São animais. Só que esses animais falam, eles têm sentimentos humanos, tá certo? Essa é uma característica muito forte das fábulas. Então, era uma vez um boi que vivia muito chateado, porque ele era o menor boi da fazenda. Todos os outros amigos dele eram maiores que ele, e ele ficava muito chateado com isso, porque ele queria ser tão grande quanto os outros. E aí ele tinha um amigo cachorrinho, foi lá se queixar para o cachorrinho. Eu sou o menor boi de todos. Ora, bolas! Aí o cachorrinho falou, ah, não começa com isso, amigo. Você parece ser muito robusto e esperto. Você tem muitas qualidades. Além disso, não tem como todos os animais serem do mesmo tamanho. Existem cachorrinhos maiores que eu também. Ah, mas eu me importo. Eu quero ser um boi tão grande quanto meus outros amigos. E aí, esse boi saiu muito chateado daquele lugar. No lago próximo àquela fazenda vivia um sapo muito arrogante, muito metido. Sabe por quê? Porque ele era o maior sapo daquela lagoa. E ele sempre dizia, eu sou o maior sapo daqui, por isso que eu sou o rei desse lugar. E aí os outros sapos falaram para ele, ah, não existe nenhuma regra que diz isso não, hein? E a gente não precisa de nenhum rei. Por que não? Toda terra tem um rei. O leão, por exemplo, é o rei da selva. E os outros sapinhos falaram, sim, mas o leão não é o maior. O elefante é maior que ele e nem por isso o elefante quer ser o rei. O sapo ficou sem ter o que dizer, mas logo respondeu com sua arrogância, eu sou o rei e pronto! Os sapinhos ficaram muito chateados e pensando o que fazer para dar uma lição naquele sapo arrogante. De repente, encontraram aquele boi que se achava pequenininho, tá? Só que aí, diante dos sapos, ele era grande. E os sapinhos falaram, olha que animal grandão, vamos lá falar com ele. E aí se aproximaram, contaram para o boi tudo o que estava acontecendo e o boi disse, mas eu sou o menor boi da minha fazenda. Aí os sapinhos falaram, ah, mas pra gente você é um gigante, você precisa nos ajudar e dar uma lição naquele sapo arrogante. Depois os sapinhos voltaram no sapo arrogante e falaram, olha só, sapo, tem um animal gigante do outro lado do lago e quer conhecer você. O sapo disse, vamos lá, eu quero conhecê-lo também. Quando o sapo chegou junto do boi, ele ficou muito assustado com o tamanho daquele boi, porque o boi era maior que ele. Mas mesmo assim, ele manteve a arrogância dele, não se deixou abater e disse, aham, então você é o animal gigante que quer ser o rei desse lago? Você sabia que eu posso ficar do seu tamanho? E aí o sapo começou a crescer e crescer. E os outros sapos disseram, você pode estourar, não faça isso. Mas ele não queria saber. E ele foi crescendo, e ele foi crescendo, até, gente, que ele saiu voando por aí, nunca mais ele voltou. Os outros sapinhos ficaram muito tristes, porque não queriam que tivesse acontecido isso com ele, né? Mas aí também o boizinho aí aprendeu a lição. E sabe o que ele aprendeu com isso? Que ele não poderia querer viver a vida do outro, entenderam? Ele acabou dizendo assim, olha só, nossa, eu sou feliz do jeito que eu sou, ninguém é melhor do que ninguém, eu sou feliz assim mesmo, com esse meu tamanho. Gente, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido essa lição, tá certo? Que eu trouxe aí com essa história do boi e do sapo. Um beijão, não saiam daí porque tem muito mais. Tchau, tchau!